Salve, salve, Medcoffers, estamos mais com um papo de aprovado, né, que a gente conta com vocês, nossos aprovados aí do processo seletivos aí de 2025, 2026, e hoje eu tô aqui com a Juliana, nossa aprovada aí no final, nesse último ano, que foi aprovada aí em ginecologia e obstetrícia, na prova do ENAMED, no Sul São Paulo, na Faculdade de Medicina de Jundiaí, e ela veio aqui conversar com a gente um pouquinho sobre como que ela escolheu o GO, o que ela tá tendo de desafio agora na residência e como que foi estudar com a gente na Medcoff, né? Seja bem-vinda, Juliana. Muito obrigada, bom dia, boa noite, não sei que horas a pessoa vai estar assistindo esse podcast. Meu nome é Juliana, eu formei no final de 2023. Desde 2024 eu comecei a fazer Medcoff em busca da aprovação e ano passado, graças a Deus, a vaga veio aí. Chegou, isso aí, muito bom. Mas aí, como é clássico aí nos nossos papos de aprovado, a gente sempre tenta começar do início, né? De como que você, até antes de escolher a faculdade, né? Se você tem alguém na família que te inspirou a ser médica, de onde que veio essa vontade de ser médica, de como que você estudou, às vezes, para passar, né? Para passar na faculdade. E depois a gente vai tentar ver se mudou alguma coisa, né, para estudar para residência, né, com a Medcoff, que mudou. Então, vamos lá, quando que você pensou em ser médica? Meus pais são médicos, meu pai e minha mãe. Minha família, assim, a maioria, todo mundo é médico. Não foi, assim, uma obrigação, né, mas com certeza foi uma influência muito forte na minha vida. E eu sempre tive a certeza de que eu ia fazer medicina. Desde pequena, sempre falava que ia fazer e acredito que foi meio assim, foi meio que natural, assim. Já a especialidade, eu penei um pouco para decidir aí no final. Eu sabia que eu queria uma área que tivesse cirurgia, mas que não fosse só cirurgia. Não me via fazendo uma cirurgia geral da vida, assim, por exemplo. Então, acabei optando por GO. Fiquei ali no final entre oftalmo, GO, mas não tinha jeito. Toda vez que eu ia me inscrever, o coração batia mais forte pela GO e foi isso. Mas acho que o ponto-chave, assim, foi gostar bastante de procedimento e ser uma área que tem bastante procedimento, tem clínica, tem ambulatório, tem ultrassom, então você acaba realmente indo, assim, para muitas áreas. É uma área muito ampla que você tem uma grande atuação, assim, dentro da medicina. E é isso, na faculdade, eu não cheguei a fazer cursinho, eu passei direto do colégio, fiz faculdade no interior do Rio. Já percebeu o sotaque, né? O sotaque não dá pra negar. E é isso, passei pro interior do Rio, depois eu acabei passando pro Rio capital mesmo, mas eu já tava lá em Valença, que é onde eu fiz faculdade, e acabei ficando. Não me arrependo, foi muito bom. Tinha um hospital escola muito forte, deu pra aprender bastante, pra ter bastante troca, assim. E é isso. Tá passando na residência, aí foi outra história, né? E aí, durante a graduação, né, você falou do hospital escola, né, que geralmente a gente vê conversando aí com vários aprovados, né, principalmente em centros, às vezes, maiores. Eu também fiz no interior do Paraná. Então, a gente vê que, às vezes, centros que, assim, são menores, tem mais oportunidade pro interno, né, que nem você falou, de procedimento, tudo. Então, lá era forte essa parte do internato, você conseguia, tipo, colocar a mão na massa mesmo, né? Sim, sim. Lá tinha os residentes, tinha residência de clínica lá onde eu fazia faculdade, também tinha de cirurgia, acabava que a gente dividia um pouco os procedimentos ali, mas era algo assim que dava pra todo mundo fazer um pouquinho, sabe? É muito bom, porque também você tem um hospital escola, então meio que é seu hospital, então você tem ali os seus staffs, tem aquela coisa, você não fica meio que jogado, assim. No internato a gente rodou em alguns hospitais lá do Rio, né, da capital e tudo mais, e a gente ficava se sentindo meio que jogado ali no serviço, a gente não tinha alguém realmente pra dar um norte, e no hospital escola você sente totalmente esse apoio, né, essa ajuda, então é muito bom. E aí acaba que você também fica meio que já, desde cedo, né, você já meio que se sente responsável pelo paciente, e isso também dá um crescimento bem diferente, né, em relação, por exemplo, a alguns centros maiores, né, tem muita questão de hierarquia, né, de às vezes o R+, passa pro R-, aí só vai chegar no interno depois. Então é uma coisa que engrandece bastante. E aí, que nem já no seu internato, você já chegou a ter, que nem no estágio da GO, você chegou já a ter contato, tipo,
já participava de parto, às vezes tinha algum residente que já deixava você fazer algum... Assim, por ser uma faculdade do interior, a gente tinha muito mais contato com obstetrícia do que com ginecologia. Eu confesso que eu não sou muito fã da obstetrícia. Gosto e tudo mais, mas eu gostava muito mais da ginecologia. Inclusive, foi um dos motivos de eu ter pensado muito, assim, no último ano. Realmente, será que é isso que eu quero? Mas aí você para ver, a ginecologia tem um leque, assim, muito grande de oportunidades, né? De muita coisa, assim, pra você fazer dentro dela. Obviamente, no meu internato, por ser uma maternidade escola, a gente colocava literalmente a mão na massa, assim, a gente fazia parto, fazia tudo, dava aquela assistência à paciente, né? A gente rodava na UBS, via o pré-natal, via tudo. Então, acaba que você tem aquele segmento ali longitudinal com a paciente. Era muito legal isso, assim. Com certeza contribuiu bastante. Legal. E, assim, durante a faculdade, você lembra, assim, de algum staff ou algum residente que meio que te marcou e que meio que às vezes... Porque você falou que escolheu foi durante a faculdade, né, a GO? Que meio que virou a chavinha, assim, pra você escolher, que você lembra, assim, tipo, meio que um modelo, assim. Assim, meu pai e minha mãe, além deles serem médicos, eles são ginecologistas e obstetras, então eu basicamente nasci ali acompanhando minha mãe a fazer parto, a fazer cesárea... tipo, meu primo que nascia, todo mundo ia, a gente entrava, via, então era meio que assim, foi indo. Na faculdade eu tive alguns professores, sim, que marcaram, que eram muito presentes, assim, e que realmente inspiravam na especialidade, mas é isso, tipo, meus pais realmente... Sim, tá no sangue, né? Tem como. Não, beleza. E aí, quando que você, tipo, decidiu, assim, em que ano que você falou, vou prestar GO? Olha, se eu falar pra você que eu decidi, sei lá, no começo do ano, eu tô mentindo. Eu decidi no final, assim, No final tinha que se inscrever... Não, no final, eu saí da faculdade, me formei querendo GO. Aí, fiz o primeiro ano, não passei... E eu ficava repensando, será que é isso mesmo? É que eu sou muito indecisa, sabe? Apesar de ser leonina, eu sou péssima em tomar decisões. E eu ficava, será que é isso mesmo? Será que não é? Que tem muito isso também que todo mundo fica falando, é uma área muito difícil, é isso, é aquilo. E aí você acaba que fica colocando aquelas coisas na cabeça. Mas eu realmente bati o martelo mesmo no final do ano passado, quando eu fui me inscrever para as provas. Eu ficava nessa indecisão, mas toda vez que eu ia me inscrever, eu não conseguia colocar outra coisa. Vou colocar outra coisa, não conseguia. Que essa sua indecisão, você comentou que era tipo, mas era sempre uma área clínico-cirúrgica, né? Você comentou de oftalmo. Fiquei pensando, eu tô rindo, mas aí eu falei, gente, tô querendo fosforilar demais pra não fazer o... Sabe, quando você fica querendo criar coisa assim, foi meio que assim... Então, eu não conseguia... Eu até prestei umas provas aleatórias, assim, pra oftalmo, mas acabou sendo realmente a GO. Boa. E aí, assim, como que era, que nem antes da gente começar a falar da sua rotina de estudos aqui com a gente, como que era, por exemplo, na sua faculdade, assim, se você tinha algum método específico que você estudava, se fazia... resumo, fazer flashcard, alguma coisa assim, tipo, para as provas da sua graduação mesmo. Eu sempre fui uma pessoa, assim, muito da escrita. Tudo meu era resumo, ainda mais coloridinho, tudo tinha uma canetinha, tudo isso, tudo aquilo. Eu acredito que essa minha mania de estudar, assim, me impactou, assim, negativamente no começo dos estudos para residência, porque eu era muito apegada a isso, de ficar escrevendo. Para aprender uma coisa, eu tinha que escrever 1 milhão de vezes, fazer 1000 resumos, e acaba que você não consegue muito, assim. Na faculdade dá certo, né, porque são os temas ali e tudo mais, é um limite de tema, então você consegue dar conta. Agora, quando você vai pro mundo da prova da residência, se você realmente ficar nessa, assim, você acaba se atrapalhando um pouco. E eu acredito que no começo da minha preparação, assim, pra prova de residência, isso me prejudicou muito, assim. Mas na faculdade era mais assim, eu fazia bastante resumo, ia pras aulas, né, que a gente tinha, apesar de estar no internato, a minha faculdade ainda tinha algumas aulas. No modelo mais de discussão de caso e tudo mais, a gente fazia umas anotações, eu fazia bastante anotação e ficava realmente estudando por isso. E na época eu já fazia cursinho, então era meio que isso, assim, com os materiais do cursinho, e eu estudava dessa maneira. Boa.
E aí, quando você decidiu, tipo, prestar GO, você falou que teve essa mudança, né, do método de estudos. E é que a gente até estava comentando que antes você chegou a fazer um curso que era mais baseado em apostila e tudo mais. Isso. E aí depois você escolheu a gente, né, Medcoff. E aí, o que você notou, assim? Primeira coisa, você falou já dos resumos, né? Que você viu que não dava tempo. Que às vezes a gente quer fazer bonitinho e tudo, e você vê que tem muita matéria para pouco tempo, né? E aí, o Isso. que você viu, assim, de diferença? O que você começou a colocar na sua rotina que você acha que às vezes virou essa chave, te deu mais tempo e mais volume para conseguir estudar mesmo? Assim, eu acho o Medcoff totalmente prático. Tipo, vocês não fazem curva, sabe? Vocês são práticos e é isso. Passar na residência é ser prático. Não adianta você ficar fosforilando, inventando. Você tem que fazer o básico, tipo, é clichê, mas realmente é isso, o básico que funciona, sabe? Então, eu era muito apegada a isso, de ver todas as aulas, de fazer todos os resumos de todas as aulas, de acompanhar tudo. E não dá. Pelo menos pra mim, né, a minha estratégia era essa, tipo, eu foquei no que realmente, assim, eu tinha dificuldade e no que realmente era importante pra mim. No outro cursinho que eu fazia, eu sentia muito isso, era muita aula, muito tema, muita coisa, e você meio que na hora que chegava pra fazer prova, você não conseguia... Era tanta coisa que você não conseguia, tipo, responder às vezes o básico, sabe? Uhum. E uma das coisas que me marcou muito, assim, na Medcoff é isso, tipo, em várias revisões, né, revisões núcleos, semana de preparação da prova, vocês sempre falavam, o importante é saber fazer prova, e realmente é isso, o importante é você sentar lá e saber fazer a prova, e não saber a matéria toda, tudo, não que vocês não expliquem, né, vocês ensinam muito e tudo mais, dá pra saber também os detalhes, mas vocês, assim, o diferencial pra mim do Medcoff é que vocês realmente ensinam a fazer prova, tipo, ensina aquele macete, aquelas coisas que a gente tem que realmente ir pra prova sabendo. Ah, legal. E aí você comentou que nem das revisões núcleo, né, da semana de prova, você era mais assim de assistir, tipo, Coffee Express, aula de aprofundamento, fazia mais questão ou mais flashcard? Assim, quando... Eu errei muito no meu primeiro ano de preparação, então eu acredito que isso contribuiu muito pra minha aprovação, assim, no final. Então, nesse último ano agora que eu fui aprovada, eu fiz desse jeito, né? Eu pegava as matérias que eu mais tinha, assim, facilidade, que eu mais sabia, que eu achava que eu sabia, e eu fazia questões. E aí eu fazia o bloquinho de questões e via a porcentagem de acertos. Se eu acertasse mais que 70%, 80%, eu só fazia realmente as questões e lia ali os comentários, né, das questões pra dar uma revisada, pra dar pra aprender. E quando era um tema que eu não sabia muito, que eu errava muito, muita besteira, eu realmente... Quando era um tema, assim, muito, muito difícil pra mim, eu via as aulas do começo. E eu sentava lá e não, vamos entender. E quando era algo, assim, mediano, eu via o Coffee Express. Eu basicamente dividia assim, sabe? E foi assim que eu levei durante o ano. Fiz um caderno de erros também, que me ajudou muito, muito, muito. Que eu sinto que foi um grande, assim, diferencial também. Flashcards eu tentei de todas as maneiras possíveis aderir, mas eu não conseguia. Eu também não. Não ia. Eu tentava, hoje eu vou fazer. Não ia. Não era nem, tipo assim, a gente sentar pra fazer. Eu não conseguia criar, eu me perdia, não dava pra mim. Então, realmente foi uma coisa que eu não fiz, mas que vocês falam bastante. Eu acredito que também ajude muito. Mas, assim, o que eu fiz foi basicamente isso. Uhum. Que a ideia da gente também ter um grande arsenal, né, é para cada um também se adaptar ao que consegue fazer mais, que nem se falou, eu também não me adaptava quando eu estava fazendo o cursinho, estudando para prova de residência, flashcard não era uma coisa que me ajudava muito, eu fazia muita questão também, e aí era basicamente essa estratégia sua, se eu visse que estava acertando, a gente vai indo mais rápido e focando numa área que a gente tinha mais dificuldade. E qual a grande área que você tinha mais dificuldade, você comentou? Cara, eu odiava preventiva. Tipo, no dia que tinha que estudar preventiva, eu falava, meu Deus do céu. Tipo, mas é isso, eu entendi. E eu acho que é muito isso, assim, no meu primeiro ano de preparação, eu me sabotei muito.
Tipo, era dia de preventiva. Eu pegava as leizinhas do SUS, que eu já sabia, que sei lá o quê. Fazia as questões. Foi muito bem. Nossa, não preciso estudar mais. Eba. Aí chegava na prova, era conta, era isso, era aquilo. Então, mas preventiva era era muito, assim... Eu ficava muito mal de estudar preventiva. Mas acabou que no final, até, de tanto que eu me esforcei, assim, pra entender, pra aprender, era uma das matérias que eu mais acertava e foi até tranquilo, assim. Mas preventiva e clínica. Clínica também não dava. Pegava a clínica pra revisar. Eu até gosto de clínica, acho legal, mas, cara, estudar clínica é um mundo, assim. Acho que preventivo é o mais comum, né, da gente ter resistência, porque não é... Porque, assim, todas as grandes áreas têm uma coisa mais médica, né? Preventiva vai muito também para a área de conta, de raciocínio mais lógico e tal, que às vezes a gente não curte muito, né? E a da clínica é difícil porque tem muito volume de conteúdo e às vezes não tem muito o que você esperar, né? Às vezes, sim, sempre vai cair pneumonia, infarto, os temas que sempre vão cair, mas às vezes surpreendem com algumas bizarrices ali no meio, né? Mas é isso. E aí você na GO já ia bem já desde o... Era uma das minhas preferidas. Eu já começava a prova fazendo pela GO. E quando já começava a prova indo mal pela GO, eu falava, cara, não vai dar, assim. Mas as minhas preferidas eram GO e pediatria. Amava pediatria também, tipo... Que era muito isso, era aqueles temas de sempre, era fácil de revisar, você conseguia garantir os pontos da prova. E era mais assim. Mas clínica e preventiva, realmente. Sim. E aí... você foi uma das estreantes, né, do ENAMED, né? E aí, que nem quando saiu o edital ano passado, como que você sentiu, assim? Você ficou nervosa? Achou que ia ser uma prova, assim, muito diferente do que era nos anos anteriores, né? Que, assim, só pra quem tá assistindo lembrar, né? Antes era tudo denominado como ENARE, né? Que é hoje em dia a gente separa, né? Na média para processo direto, R1, e o ENARE continua sendo para subespecialidades, né? Então, R mais de clínica, R mais de cirurgia, R mais de PED, etc. Mas aí, o ano passado teve essa grande mudança, né? Aí, você pegou de surpresa, o que você lembra mais ou menos que você sentiu na época e tal? Com certeza. Assustou bastante, assim, porque, querendo ou não, é uma das maiores provas do Brasil. E aí você pega logo na sua vez uma das maiores provas do Brasil, decide trocar tudo, mudar tudo. Aí você ficava naquela, estudo pelo ENARE antigo, faço as provas antigas do ENARE, faço as provas do Revalida, o que eu vejo, o que eu reviso. Enfim, acabou que eu fiz um pouquinho de tudo, eu fiz as provas antigas do ENARE, fiz as provas do Revalida. Na minha percepção, foi uma prova, assim, mais tranquila em questão de conteúdo do que o ENARE do ano anterior que eu tinha feito. Mas era uma prova, assim, mais cheia de picuinhas, você tinha que ficar quebrando a cabeça pra ver o que o examinador queria que você respondesse. Uma prova, assim, mal feita, mal formulada, né? Mas, realmente, assim, assustou bastante. Muita gente ficou assustada. É isso, além disso, aí depois saiu a nota, 10 questões anuladas, aquilo de vai, não vai... E foi totalmente, assim, um processo totalmente inseguro, mas no fim deu tudo certo. Deu certo. E também, na época, né, a gente falou das bancas, mas na época tinha um boato que também tinha a banca da FGV, né, que daí até a gente teve que organizar para vocês também as questões da FGV, e que eram questões, assim, ainda bem que não foi, porque eram questões Graças a Deus, que ninguém merecia. Feitas. E aí foi isso. E aí você comentou, né, que nas outras provas, a maioria delas a gente tem, tipo, um padrão dividido, né? Tipo, uma grande área e vem, sei lá, são 100 questões, 20 questões de GO, 20 questões de PED, etc. E aí uma das coisas também, né, na MED que às vezes é chatinho é que vem tudo misturado, né? Muito. Como que foi, assim, essa... Porque no Revalida também, né? Acho que eles pegaram muito dessa parte. Foi muito ruim, porque é aquilo, que nem você é muito bom numa grande área específica. E aí você vai lá, não tem 20 questões daquela grande área, tem 12, tem 13. E aí você pega uma grande área que você não é tão bom e tem muito mais questão do que era pra ser. E realmente isso foi muito ruim também, e é aquilo, você faz a prova, não tem uma demarcação, né? Agora eu vou pra pediatria, agora eu vou pra cirurgia. E tem matéria, né, que até
fica ali no limbo, sei lá, de clínica, de cirurgia, mas aí na cirurgia você, não, é tal resposta, na clínica, não, seria outra resposta. E você fica naquela, você não consegue, assim, ter certeza na hora de marcar a resposta, né? Foi uma prova, assim, com muita pegadinha. Eu lembro que eu saí da prova, tipo, com a sensação de, fui bem, dever cumprido. Mas eu comecei a mexer no Instagram, no WhatsApp, nos grupos, que é a pior coisa que você pode fazer na vida, de entrar em grupo. E eu falei, gente, não, acho que eu não fui tão bem assim mais. Mas, enfim, no final deu tudo certo, mas é isso. É um processo seletivo totalmente novo, que você fica nessa ansiedade do que vai ser. E ainda tem o leilão, no final das contas, pra piorar tudo, né? Já a gente chega nessa parte aí. E aí é até ruim pra gente também quando vai corrigir, porque às vezes a gente não sabe, que nem você comentou, tipo, por exemplo, uma questão de, sei lá, rastreamento de câncer de próstata. Mas, por exemplo, foi um cirurgião que fez ou foi o pessoal da preventiva, da MFC? Porque daí tem muita polêmica e cada um vai responder de um jeito, né? E aí, geralmente, as provas que fazem essa mistura, né, de temas ali nas questões, dificulta até pra gente corrigir também, não só pra vocês fazerem lá. E aí, antes de ir pro leilão do Enamed também, teve outra prova que você fez que também tem leilão, né, que foi o São Paulo. São Paulo, que foi outra também polêmica. Isso, sempre polêmica. E o que você notou, assim, que você lembra, assim, das principais diferenças entre elas, assim, mais na prova mesmo, né? Que o São Paulo já é uma banca já mais meio que consagrada, né? Então já dava pra esperar, assim, certos padrões, né? Apesar que sempre... A gente nunca seguia um padrão, né? O famoso tem um padrão, mas não tem. Mas não tem. Assim, eu achei a prova do Enamed, do Enari, né? Muito mais fácil do que a prova do SUS. Apesar de todos os apesares da prova do Enari, eu achei a prova do SUS, assim, muito mais difícil. E além de ser mais difícil, foi muito mais maçante, assim, uma prova muito extensa, muito longa. Eu lembro que eu fiz a burrice de deixar a preventiva por último e eu falei, cara, se eu não acelerar isso daqui, eu não vou conseguir terminar. Porque, tipo, não era nem, vou chutar, não. Eram textos gigantescos que realmente não dava tempo, assim, de fazer a prova. A prova de cirurgia, a hemorragia pra tudo que era canto e você não conseguia achar nada ali diferente disso. Então, eu achei uma prova, assim, muito... de teoria, assim, muito mais cheia de dificuldade, de picuinha, assim, de coisas específicas, do que a prova do Enari, assim. A prova do Enari, realmente, tanto que a nota de corte foi pro espaço aí, subiu horrores. E a do SUS até que manteve ali dos últimos anos. Mas foi mais, assim, essa minha percepção da prova. E a prova do Enari, você tinha tempo de sobra. Eu lembro que eu acabei a prova, fiquei revisando. E o maior erro do Resibulando, fica revisando. Aí troca, aí vai, aí vem. Do SUS São Paulo, assim, não tive tempo nem de pensar direito o que eu tava fazendo. Foi uma prova, assim, bem corrida. Só passou o gabarito e entregou. Passei o gabarito, foi nas mãos de Deus, assim, até hoje. Eu fico pensando nisso. E você tinha algum ritual, assim, antes de fazer prova? Eu era muito chata. Muito chata, muito chata. Eu tinha que acordar cedo. Aí eu tinha o meu caderninho de erros que eu tinha feito. E eu tinha que... Aí, sei lá, vinham uns temas, assim, aleatórios na minha cabeça. Eu ficava, nossa, isso daí vai cair, é um sinal de Deus. Aí eu ia lá, revisava o tema. Nossa, aí tinha que chegar na prova 1 milhão de anos antes pra ficar lá na porta pra esperar, porque eu sempre achava que eu ia perder a prova. E eram esses rituais, assim, mas era meio maluco da minha parte, mas deu bom. Deu bom. E que nem você é aquela resibulanda que na prova levava comida pra fazer barulho, pra deixar cheiro pros Nossa, outros. não. Deus que me livre. Dá muita raiva. A pessoa que faz isso, não dá, entendeu? Não dá. Primeiro que eu levava comida só pra ter segurança de que eu tinha, mas eu era tão desesperado fazendo prova que eu nem conseguia comer nada. Eu também. Ficava bebendo água, nossa, eu vou ficar muito tempo indo no banheiro, para de beber água. Nem água eu bebia, levava pra você ter noção, eu comprei um biscoito no começo das provas, eu levava biscoito em todas as provas, eu fui comer ele, sei lá, na última prova que eu fiz, assim. Me acompanhou o biscoito da sorte, me acompanhava em todas as provas. Mas não levava nada pra fazer barulho, não. Boa.
Então é biscoito, não é bolacha, não. É, biscoito. Bolacha ninguém merece. Bolacha não tem no dicionário. Boa. Não. E aí, então, você fez que nem essas duas provas, que as duas tinham leilão, as duas tinham a forma de escolher a forma de leilão, né? Que é um tema que os alunos sempre ficam na insegurança, né? E a gente até estava comentando aqui antes de começar que tem uma diferença boa, né? Entre os dois, né? Do ENAMED e do SUS. Comenta aí com a gente que você passou pelas duas experiências, né? Que você... Primeiro é do ENAMED, vamos lá. O ENAMED... você tem aquilo de nos primeiros dias você conseguir ainda ver sua posição e trocar. Por mais que você não consiga acompanhar em tempo integral, né? Ficar trocando ao longo do dia e ficar vendo a posição que você tá, você ainda consegue, pelo menos na virada do dia ali, no dia seguinte, você ter uma mínima noção. A gente sabe que, né, que é uma mínima mesmo, porque tem gente que mente, tem gente que não bota, tem gente que deixa pra botar só no último dia. Uhum. Mas você ainda tem aquela falsa segurança, aquela falsa impressão de que você consegue dar uma administrada ali na sua vaga, né? No SUS São Paulo é totalmente no escuro. Você coloca sua nota lá e ainda fica uma semana. Nunca vi isso. Pra que tanto tempo de botar nota? Nem lembro se foi tipo um tempo bizarro, mas lembro se foi uma semana, se foi mais de uma semana. E você fica naquela, tipo, tiro, boto, não boto, mas é baseado em fontes de vozes da sua cabeça, porque você não tem nada que te mostre onde você realmente tá. Uhum. Eu ainda tive um pouquinho mais de segurança, porque eu fiquei numa posição um pouco mais na frente, assim, no SUS São Paulo, então, com os grupos de WhatsApp, eu conseguia saber, assim, obviamente, se ninguém estivesse mentindo, que eu conseguiria passar. Mas se não fosse isso, você fica muito, assim, você não consegue ver e ter uma noção melhor. E é basicamente isso, assim. E, além disso, o SUS é uma das últimas, pelo menos ano passado foi, uma das últimas provas, um dos últimos leilões. Isso é muito ruim, assim. E é um estado o SUS São Paulo é um estado que tem bastante concorrência das provas e tudo mais, então a galera vai, bota nota. E o ENARE tem a questão de ser do Brasil inteiro, né? Então você fica, será que, sei lá, alguém do Nordeste vai vir aqui colocar a nota aqui no Rio de Janeiro? Aí tem que ficar caçando o pessoal, aí caça o pessoal no WhatsApp, caça o pessoal no Instagram. Tem aquela ansiedade tremenda, assim, e aquela loucura. Mas é mais isso, assim, no ENARE, pelo menos no leilão, você consegue ver sua posição, consegue visualizar um pouco melhor e você consegue ter um pouco mais de tato ali na hora de decidir, né? Pra deixar a vaga a sua escolha no último dia. No SUS São Paulo, é você e Deus e muita oração. E aí você tava comentando que no São Paulo teve que meio duas fases do leilão online. E aí a última que é o famoso presencial, que é no auditório, né? E aí, antigamente falavam que era tudo no auditório. Tudo no auditório, né? Meu noivo, quando ele fez prova de residência, ele foi no auditório. E aí, esse ano passado e no ano retrasado também, se eu não me engano, foi... Ano retrasado foi tudo online, se eu não me engano. Mas ano passado, a primeira fase foi online, a segunda fase foi online. E a terceira foi realmente um leilão presencial em São Paulo. Pra realmente obrigar a galera, tipo, só realmente colocar nota quem fosse ir assim. Bem antes de começar, né? De poder desistir. Foi mais ou menos final de março, então, né? Tipo assim, foi realmente... Pra quem quer... A última chamada, literalmente, entendeu? Sim. Porque não dava mais. E teve ainda assim, teve muito lugar aí do SUS. Santa Marcelina, por exemplo, ficou, tipo, chamando gente até... A galera ia, colocava a nota e não assumia a vaga. Sim. Então isso prejudica muito também, sabe? Você fica perdido e não consegue decidir pra onde você vai. E aí no dia como que funciona? Tipo, uma pessoa fica gritando assim os nomes das instituições mesmo? E aí então, eu não sei porque eu coloquei na primeira oportunidade, né, de vaga, e eu passei na primeira oportunidade. Então, graças ao bom Senhor Jesus, eu não fui pra esse leilão presencial, mas teve um amigo meu que queria GO também, e ele falou que é tipo isso, tipo um leilão de bois, assim, quem dá mais, quem dá menos, e é uma loucura, sabe? Mas é basicamente assim. Beleza. E aí, passou esse nervoso, né? Você viu que passou, que nem se passou pelo ENAMED, passou pelo SUS São Paulo, aí você lembra do dia que você viu o nome lá nas instituições que você queria, que você... pensou, o que passou na sua cabeça?
Ai, passa, tipo, literalmente um filme, sabe? Porque eu ficava, ai, gente, será? Meu momento nunca vai chegar. Aí você ficava estudando, naquela insegurança de que parecia que nunca ia chegar. No dia que saiu, primeiro fui aprovada no Enare, né? Joguei minha nota federal de bom sucesso, passei. No dia que saiu, tipo, saiu acho que 1 tonelada das minhas costas. Tipo, pelo menos, apesar de não ser pra onde eu queria ir de fato, que eu queria ficar aqui em São Paulo, eu já tinha, tipo, nossa, eu tenho um lugar pra ir. Eu tenho um lugar pra chamar de meu. E é isso. Todas as suas inseguranças, as suas perguntas, porque você sempre fica se perguntando, será que eu sou capaz? Uhum. Não é possível, será que eu tô estudando certo? Não é possível, todo mundo consegue, menos eu. E aí sai e você fica, tipo, eu não sei, é uma sensação indescritível, não dá. E eu sempre botei na minha cabeça que eu ia passar na residência. Pudesse demorar 10 anos, 5 anos, eu não ia desistir. Tipo, desistir nunca foi uma opção. E eu tinha pra mim que na hora certa ia acontecer. E no dia que aconteceu, foi, tipo, é muito bom. Eu não consigo nem relatar aqui, porque, tipo, é uma sensação muito louca. Porque você fica se abdicando de 1000 coisas, você fica estudando, você gasta dinheiro, as provas são caras, você vai, você volta. E aí bate na trave. Ai, quase passei, não passei. Ai, por uma questão, por que que eu troquei? Por que que eu não marquei? Uma coisa, tipo, besta. Mas é muito bom. Eu lembro que no dia que eu fui aprovada no SUS, não foi nem aprovada. Tipo, saiu a lista geral e eu contando as pessoas e tudo mais, eu passaria pra onde eu queria. E aí, que é o Hospital Ipiranga que eu tô hoje em dia. E aí eu lembro que eu tava de plantão. Eu me tremia da cabeça aos pés. Eu comecei a chorar na sala e entrou uma outra médica. Ela, nossa, tá passando mal? Eu falei, não, minha filha, pelo amor de Deus, eu preciso ir no banheiro passar mal mesmo, porque eu tô pra morrer. Então é muito assim, é muito bom. Sério, vale muito a pena. Muito, muito a pena mesmo. Dá um alívio, né? Não, E daí vale é a um pena alívio, todo o assim, sacrifício, né? é muito bom. É bom. Não, legal. E aí, você passou e agora você tá no Ipiranga, né? Que é o hospital aqui grande de São Paulo. E aí, como que é a GO lá? Vocês são em quantos residentes? No total, nós somos 32. É bastante residente. Uhum. É um serviço, assim, muito grande. Agora o Einstein assumiu a gestão, né? Então, tá mudando bastante coisa. Tá começando a... Não é, assim, um serviço totalmente acadêmico, mas a gente tá melhorando nessa questão, assim. Tem aula, tem discussão de caso. É um hospital, como você falou, bem grande aqui de São Paulo. Então, o fluxo é bastante intenso, assim. Exato. A gente roda em bastante coisa, tem serviços externos também que a gente roda, que a gente acompanha, o Mário Dênio, o IBCC. Então a gente sai realmente, assim, da residência com uma mão cirúrgica muito boa, a gente aprende bastante, assim. Então é muito bom, é um serviço, assim, eu já queria muito passar e hoje estando lá e vendo, eu gosto bastante, assim. É bem engrandecedor. Ah, legal. E aí você tava comentando, né? Que você prefere o G do que o O, né? E aí você já tem em mente, assim, você tá no R1 agora, né? Mas você tem em mente se vai fazer, tipo, algum fellow, pensa em alguma coisa? Eu penso fazer fellow. Eu sempre gostei da área de reprodução humana. É muito recente, assim, pra falar, né, e tudo mais, o que eu realmente quero fazer, mas eu sempre gostei muito dessa área. Vou rodar nisso só realmente mais no final do R2, no R3, pelo menos na minha residência, assim. E agora eu tô rodando em masto, tô, tipo, gostando muito, acho muito legal. E tem outras áreas, assim, também que eu gosto, mas não tanto como reprodução e como masto. Tem urogineco, tem muita coisa, assim. E é isso que eu falei da GO. Uma coisa que me chamou bastante atenção quando eu tava até na dúvida é que é uma área que tem muitas... infinitas, assim. É muita coisa que você pode fazer, sabe? Então você não fica preso só realmente numa coisa. Mas é basicamente isso. Eu acho reprodução humana muito legal. Sempre gostei muito, assim. Antes mesmo, quando eu comecei a faculdade, já acompanhei pessoas que precisaram fazer procedimentos e tudo mais. Eu acho uma área muito boa. Não, é uma área que cada vez mais também cresce, né? Sim. E também é uma área que também você consegue, igual você falou, né? Fazer procedimento, daí você consegue depois, às vezes, até
Não sei como que é, se você vai acompanhar o pré-natal, se você às vezes consegue até transferir os cuidados para alguém que faça pré-natal, então daí é até mais tranquilo, né? Que fica mais ali só na concepção mesmo. Não, beleza. E aí quantos partos já fez desde a R1? Vocês contam lá como que é? Eu conto, tem uma listinha no meu telefone ali. Eu não sei, eu devo ter feito uns 40, assim. É porque eu não rodei muito ainda. Lá, como tem bastante G também, o meu primeiro mês na residência, por exemplo, foi... Eu fui na ginecologia, então eu quase não fiz parto. Depois eu fui na enfermaria do puerpério, então as mulheres já estavam com o bebê. E depois eu rodei no CO, então realmente... E agora eu tô na gineco de novo, então... Eu vou fazer parto mais pro final do ano aí, mas se eu não me engano, devo ter feito uns 50, assim. Boa. Mas eu anoto no meu telefone, ainda boto o nome da criança, esse menino. E qual é o nome da moda agora? Viu, tem bastante Valentina e Enzo, a gente realmente... Agora na tem Copa. Bastante. Até que agora na Copa ninguém ainda decidiu ser ousado, não. Até que a galera tá bem controlada. Legal. Beleza. Não, mas só de lembrar do internato dinâmica uterina, fazer cardiotoco, olha o barulho lá da placenta, né? Já dá uns gatilhos. Mas beleza. E então é isso, Juliana. Você tem mais alguma coisa que você lembra, assim, que te marcou, assim, na Medicoff? Às vezes uma aula específica, se quiser, antes de deixar uma mensagem pros nossos alunos, algum professor, alguma aula que você lembra que sei lá, meio que te marcou de algum jeito? O Henrique era muito marcante, né? Aqueles sermões que ele dava, assim... Você não pode errar essa. Se você errar essa, esquece. Seu concorrente... E é muita verdade, assim. Eu lembro que eu errava muito questão de sífilis. Ano passado eu falei, gente, eu não vou errar nenhuma. Nenhuma. Eu vou decorar esse fluxograma aqui da cabeça aos pés. Não tem como errar. E é muito isso, assim. Ele me marcava muito nesses sermões que ele dava, de que o fácil todo mundo acerta e você não pode errar. É isso, todos os professores, assim, me marcavam demais. Tipo, da Arizona Preventiva, ele fazia... O tio Carlão, nossa, fazia, tipo... o chato ficar mais legal, palatável, assim. Né? Mas é isso, é um cursinho que eu gostei muito, tipo, indico demais. Eu falo pra todo mundo que, nossa, vale muito a pena. Não me arrependo nem um pouco. Se eu não tivesse passado, eu ficaria de novo, que nem todo mundo, não tem que trocar. Não, tem que trocar. E é isso, assim, tipo, focar no que você realmente quer, no que importa pra você. Eu parei também de escutar... que você fica nessa, todo mundo dá pitaco, né? Não, porque você tem que fazer isso. Não, porque você tem que fazer aquilo. Que você tem... Não, você tem que fazer o que você tem que fazer, entendeu? Enquanto você não entender isso, eu acho que você não consegue, porque você fica naquela de ficar tentando fazer tudo ao mesmo tempo e você não consegue fazer nada. E é isso, tem as revisões, tem mil coisas que você pode fazer, né? Só que realmente tem que ver o que faz sentido pra você, que nem você não conseguia fazer flashcards, eu também não conseguia, e aí é isso, sempre assim. Tem um jeito. Beleza. É isso. Agora eu queria só que você deixasse uma mensagem motivacional, tipo a do Henrique aí pros nossos alunos, que daí a gente encerra esse papo. Que você já tinha comentado, né? Aquela hora que você falou da sensação, né? De como foi. Mas dá uma força aí pro pessoal. É isso, assim, é clichê, mas é aquilo, tipo, vale a pena. Você vê que tudo realmente vale a pena, o tempo que você ficou se abdicando, estudando. É um saco, realmente. Sábado você acorda, você quer fazer qualquer coisa, menos estudar. Domingo, prova na íntegra, depois que você acaba a prova, você tem que fazer, corrigir a sua prova, ver o que você errou. Realmente, é um período, assim, muito chato. Mas quando você consegue a aprovação... E pode demorar o tempo que for, que você consegue, que você vê que você realmente é capaz, você viu tanto de gente que você tá competindo ali, você vai e você consegue sua aprovação, é muito bom, é muito gratificante e você vê que tudo vale a pena. E é isso que eu falei também, assim, você
ver o que você quer, o que você acha, porque falar todo mundo vai falar, mas ninguém vai fazer o que você tem que fazer, entendeu? Então, no final, no fundo, é você e você mesmo. Então, é muito isso, assim. Não mentir pra você mesmo, que nem eu me sabotava muito no começo. Ai, vou dar só uma lidinha. Então eu vou estudar isso daqui que eu sei. Aí você vai lá e você entra, nossa, 80% de acerto. Sendo que no fim, você vai fazer a prova e não vai ser isso, entendeu? Então, é basicamente isso, assim, vale muito a pena. A residência é muito puxada. Eu pensei em desistir inúmeras vezes no meu primeiro mês. Todo dia eu chegava em casa chorando aos prontos. Eu vou desistir. Eu vou desistir. Minha mãe, você rezou tanto pra passar nessa residência, agora você vai desistir? Pelo amor de Deus. Mas é muito, assim, gratificante. Depois que passa esses primeiros 2 meses, que eu acredito que é assim, difícil pra todo mundo, você vê. Cara, é um crescimento, assim, exponencial. Que eu acredito que nenhum outro lugar te ofereça. E é isso, assim, vale muito, muito a pena. Isso aí. Beleza, gente. Esse foi, então, o nosso papo de aprovado hoje com a nossa ex-aluna, agora futura ginecologista Juliana Gondim Sanches. Espero que vocês tenham curtido. Nos sigam aí no YouTube e fiquem aí para os próximos papos de aprovado. Até mais.